Olá, amante do terror. Você que tá aí me assistindo, você tá sozinho? A maior probabilidade é que não. Deve ter alguém aí com você, sua mãe, sua irmã, seu pai, sua namorada, se você tiver uma, qualquer um que você conheça e que tá aí junto. Nem que seja uma visita. De qualquer forma, se você não estiver sozinho, imagina que você tá. E se já tá, pensa comigo, o que te faz imaginar que você realmente é a única pessoa aí? Eu sei, essa pergunta pode soar um tanto estranha, mas acredite, eu não estaria fazendo ela se um homem não tivesse passado por uma das experiências mais incrivelmente aterrorizantes que qualquer um poderia sequer sonhar em passar. E qual é a situação? A de que alguém tá morando na sua casa sem você saber por talvez alguns dias, semanas ou até meses, sem você saber. E você quer suspeitar? Pois é, que situação bizarra e até um pouco inacreditável. Pois acredite, isso já aconteceu com esse homem e, fala sério, eu não desejaria isso pra ninguém. Porque a nossa casa é o nosso porto seguro, um lugar onde a gente pode descansar e baixar a guarda. Saber que alguém conseguiu invadir o nosso lugar seguro e se infiltrar lá por muito tempo sem a gente saber é, no mínimo, bizarro. Então, hoje, a gente vai dar uma olhada nesse caso da vida real que aconteceu com este homem e uma mulher de meia idade que viveu no sótão dele por muito tempo sem ele saber. Mas antes eu não posso deixar de citar que o canal tem parceria com a loja. Então, se você quiser dar uma olhada nas estampas, o link vai estar aqui na descrição ou na própria loja do canal. As estampas são de muita qualidade e no ano que vem vai ter estampa nova. Agora, vamos lá. Lá para 2020, uns 4 anos atrás, um filme chamado Parasita foi lançado, dirigido por Joon-ho, que inclusive foi o primeiro filme com uma língua não inglesa a ganhar o Oscar. Só que, o que as pessoas que assistiram essa obra cinematográfica não sabiam é que esse filme foi baseado num caso bem real que aconteceu numa cidade remota da Ásia, chamada Kazuya, no sul do Japão. Quando as pessoas passaram a pesquisar sobre esse caso, essa notícia surpreendeu todo mundo e até deixou muita gente paranoica. Até porque, se isso aconteceu com um cara aleatório, quem garante que não possa acontecer comigo? Foi o que eles pensaram. E se parar pra imaginar, faz muito sentido. Um morador da pequena cidade de Kazuya, aos seus 57 anos, era um cara normal, vivia uma vida normal e pacata. Só que por mais pacata que fosse a sua vida, tinha um fato que acontecia toda a noite que fugia dos padrões e, por incrível que pareça, já estava virando rotina. Uma irritante rotina. E que fato era esse? Todas as noites, sem que ele visse quando, de onde ou por quem, alguma coisa sumia da geladeira dele. Do mais absoluto nada. Alguma comida só sumia de lá, como num passe de mágica. E isso era uma coisa que irritava muito ele, porque essa comida nunca aparecia em lugar nenhum. E vamos ser sinceros, é uma coisa que irritaria qualquer um. O homem já estava começando a achar que estava enlouquecendo, até mesmo já se submeteu a vários testes diferentes para saber se não sofria com sonambulismo. E com isso, sem querer, assaltava a sua própria geladeira de noite. Essa era a única explicação plausível, já que ele era um cara que morava sozinho, não tinha esposa ou filhos. Então, como é que isso poderia estar acontecendo se ele não fosse o próprio responsável por isso? Só que os testes sempre apontavam que ele não era sonâmbulo, seu sono era normal. Mas é aí, amante do terror, que ele estava prestes a descobrir uma coisa que iria o amedrontar demais e iria fazer com que ele nunca mais dormisse direito, ficasse paranoico, sempre achando que não estava verdadeiramente sozinho. Ele decidiu instalar câmeras de segurança dentro da sua casa. Ele nunca tinha pensado nisso antes, porque, que nem eu disse, essa cidade é pacata, tendo no máximo 60 mil habitantes. Então crimes como invasão domiciliar eram bem incomuns, se não zero. E eu duvido muito que você que está me assistindo, mesmo que viva em uma cidade mais habitada, tenha alguma câmera de segurança instalada dentro da sua casa. Duvido mesmo. Enfim, ele instalou com o objetivo de ver se, mesmo os testes tendo apontado que ele não era sonâmbulo, ele na verdade era sim. O que ele não esperava encontrar, ou melhor, não queria encontrar, é que de fato tinha mais alguém além dele morando na casa, sem que ele soubesse. Nas câmeras de segurança deu pra ver perfeitamente como aquela pessoa agia. Ela saía sorrateiramente do sótão, ia até a geladeira,
pegava algumas coisas de lá, comia e voltava de novo lá pra cima, no sótão pelas escadas. Na maior cara de pau, foi identificado que essa pessoa era uma senhora de meia idade vestindo roupas confortáveis parecidas com um pijama. O nome dela era Tatsuko Horikawa, uma senhora de 58 anos que simplesmente decidiu que o sótão da casa daquele homem seria o seu novo abrigo, e de algum jeito que até agora é um mistério, conseguiu se adaptar de um jeito que não levantasse sequer suspeitas da sua existência lá. E antes que você pergunte se ele não ia verificar o sótão de vez em quando, então, ele verificava, só que ela conseguia se esconder muito bem, e aquele lugar era meramente para a caixa da água e alguns alimentos não perecíveis, ou seja, não tinha motivo para ele ficar subindo lá toda hora, e essa situação ficou assim por quase um ano. De acordo com o The Guardian, o homem logicamente notificou as autoridades que tinha uma doida vivendo na casa dele sem ele saber. Assim que a polícia chegou lá, ela simplesmente se recusou a sair e trancou todas as portas e janelas do lado de dentro. Só que, claro, isso não impediu os policiais de entrarem. A mulher foi encontrada lá em cima, enrolada dentro do armário, e foi levada sob custódia. Foi feita uma investigação rápida e descobriram que o nome dela era Tatsuko Horikawa e que era uma nômade sem teto. Ela não tinha feito isso só com aquele homem, e sim já fazia isso tinha anos. Já invadiu a casa de vários japoneses, só que sem nunca ser descoberta. Ela só ficava lá por um período, para depois se mudar, porque aí não tinha como ela ser descoberta. O que deu errado dessa vez foi o tempo que ela ficou. Por ter ficado praticamente um ano morando na casa, ela já se sentia confortável o suficiente para deixar evidências da sua existência, mesmo sendo poucas. Daí, ao invés de se mudar, ela deu sorte pro azar e acabou sendo pega. Uma coisa interessante é que, além de morar lá, quando o dono da casa saía, ela tomava banho e ainda limpava a casa todos os dias, mesmo que o dono não percebesse isso. Ou seja, ela, querendo ou não, estava fazendo um favor, mesmo que só morasse no sótão. Só que não confunde as coisas. Isso ainda não quer dizer que ela não seja uma invasora. E ele fez certo sim em chamar a polícia. Tatsuko foi presa e, pelo menos agora, ela tem um teto fixo para dormir. Pelo menos por uns 3 anos. E eu tenho quase certeza que esse cara nunca mais dormiu tranquilo depois disso. Só imaginando, será que eu realmente tô sozinho? Esse tipo de caso faz a gente imaginar o quanto de coisa estranha que acontece nesse mundo. Porque imagina só, você tá na sua casa e vê algumas coisas sumindo, de repente. Se não, algumas coisas mudando de lugar. Ou, no caso desse cara, a sua casa ficando limpa de uma hora pra outra, sem você ter contratado ninguém, nenhuma diarista. Daí, achando que você é sonâmbulo, você acaba instalando algumas câmeras de segurança dentro da sua casa. E tem uma descoberta terrível de que esse tempo todo tinha alguém morando nela sem você saber. Imagina o terror que deve ter passado na cabeça desse cara. Por mais que, beleza, nesse caso teve um final feliz, porque ninguém se feriu e, no fim de tudo, ninguém acabou sendo muito prejudicado. Só a mulher que foi presa. E mesmo assim, eu acho que nem é tanto assim, porque ela vai ter um teto pra morar. Mas pensa comigo, e se essa senhora não fosse inofensiva? Porque o máximo que ela fez foi se esconder dentro do armário. Mas e se ela fosse alguém pior, que não tivesse nada a perder? Esse cara poderia estar correndo risco constante com alguém potencialmente perigoso vivendo debaixo do mesmo teto que ele o tempo todo. Imagina se essa pessoa do nada tem um surto e decide pegar a casa pra si mesma. E na hora que ele estivesse dormindo, ela ia lá e passava a faca no pescoço dele. É uma situação que não é qualquer um que ia agir na frieza, não. Claro que a gente brinca e tal, falando que ia mandar pagar aluguel e não sei o que, mas na situação mesmo, ia ser diferente. Você ia se borrar nas calças, mesmo sendo só uma senhorinha inofensiva. Agora me responde aí nos comentários, o que você faria se fosse esse homem? Eu sinceramente acho que faria a mesma coisa, chamaria a polícia, e ficaria bem paranoico depois sem conseguir dormir direito o resto da minha vida. Ou pelo menos por um bom tempo. Com o seguinte questionamento que viria na minha cabeça toda noite antes de dormir. Será que eu realmente tô sozinho? Muito obrigado ao Kaique, Blizzard, Renzo Astro, Matheus Goberstein, acho que assim pronuncia, BS e Lunatic Toucan por se tornarem abençoados, e também ao Rengar e o Zekas por se tornarem abençoados novamente. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários e ter o nome citado no fim de todos os vídeos. Ou então garanta já a sua estampa na loja. Garanto que você não vai se arrepender, nem de um, nem de outro. Muito obrigado
e até o próximo vídeo.